Então vamos falar um pouquinho sobre esse rei. Olha o próximo slide, olha o reizinho aí no centro, olha as setinhas. Veja o que é que o rei faz agora. O rei, ele cria o país e ele vai fazer uma série de medidas. Primeira medida, fronteiras. Não existe mais, como eu mostrei aquele mapa da França, altamente dividido em reinos, em pequenos reinos. Agora existe um país só. E esse país, vamos dizer, seria a França. E essa França teria que fazer as fronteiras. E os outros países que forem surgindo teriam que respeitar essas fronteiras. Por isso que eu tenho que fazer um Estado forte. Por isso que muitas vezes os filósofos vão dizer, olha, os reis têm que ser absolutos, porque eles têm que mostrar aos outros que o país é forte, o rei é forte. Então não venha não que a gente está aqui para expulsar você. Tá certo? Professor, se acalma. Vou me acalmar. É porque o rei é absoluto, né? Então o rei sendo absoluto, tudo bem. Vamos lá. Olha as setinhas. Quais são os poderes do monarca? Quer dizer, professor, que o rei tinha todos esses poderes. Ele podia fazer essas coisas aí? Podia, viu? Aí o rei e os teóricos do absolutismo, os filósofos que vão criar toda essa ideia de absolutismo, né? Eles vão dizer que o povo tem que obedecer esse rei. Que esse rei, ele como é um representante de Deus, ele tem o direito de fazer isso. O rei, como tem que organizar o país, ele tem que fazer isso e o povo não pode de maneira nenhuma questionar. A gente vai já ver isso com os teóricos do absolutismo. Ou seja, o rei tem que administrar, olha a primeira setinha aí, o reino com os funcionários nomeados por ele. E interessante você perceber isso. Quase a totalidade dos funcionários, ele criou uma rede burocrática enorme. Para você ter uma ideia, meus queridos, o rei Luís XIV, ele mandou fazer um palácio, e isso daí não foi à toa não. O Palácio de Versalhes, tá certo? Ele tem 700 quartos, meus queridos. Imagina isso, para trazer determinada nobreza para morar junto com ele, se tornar a nobreza palaciana, a nobreza do palácio. Isso era um jogo de interesse muito grande que era feito, era um jogo de alianças. Não ache que isso era, como você vê nos filmes, é mera frescurite, não. A maneira como ele se vestia, a maneira como ele se sentava, a maneira como ele comia, a maneira como ele convidava os seus nobres para estar junto com eles, essas regras de etiqueta era uma tendência, vamos dizer assim, uma maneira de demonstrar a sua superioridade, a sua grandeza. Então fazer um palácio como Versalhes, com 700 quartos, não era simplesmente só para esbanjar, não. Tinha algo de dominação, de mostrar. Por que os grandes faraós faziam pirâmides enormes para ser o túmulo deles? Para seu nome ficar na história, tá? Cada um queria fazer uma maior do que a outra, porque quando você olhasse, você dizia, aquele faraó era importante, aquele dali, olha o tamanho desse túmulo, olha o tamanho dessa pirâmide. Então, não esqueça, a questão arquitetônica, a questão de vestimenta, a questão da etiqueta, a questão de toda essa aura de tradição que está ao redor do rei, é algo também de dominação e de demonstrar poder, tá certo? Então, decide a questão econômica. Olha a outra setinha lá em cima. Decide a questão econômica. Do lado, você vai ter uma moeda única. O rei, ele vai criar as fronteiras do seu país e vai dizer, olha, nesse país, vocês vão ter que fazer comércio com essa moeda agora. E, geralmente, você cunhava o rosto desse rei. Era uma propaganda, tá certo? Isso daí, como eu digo, era uma forma de dominação, você ter o ouro e a prata, que era o dinheiro da época, com o rosto desse rei. Outra coisa também interessante, ele publica lei, ele executa as leis. Peraí, professor. E ele julga as pessoas. Então, entende uma coisa, o rei tinha um poder executivo, legislativo e judiciário em suas mãos. Por isso que no futuro, o iluminista chamado Montesquieu vai dizer que esses poderes têm que serem divididos em três poderes iguais, independentes, que fiquem se fiscalizando,
tá certo? Porque se acontecer, como acontecia na época dos reis absolutistas, e os três poderes ficarem na mão de um só, esse rei vai ser um tirano, esse rei vai ser um déspota, esse rei vai ser um absolutista que vai querer mandar do jeito que ele bem entender. Por isso que mais na frente essa ideia da burguesia, da divisão dos poderes, tá certo? Criar impostos, tá certo? Decidir a guerra ou a paz, ele mesmo decide, não depende de ninguém, ele pode até consultar os seus generais de guerra, a sua base aristocrática, os seus nobres, os seus conselheiros, mas quem decide é ele, tá certo? Quem decide é ele. Conceder perdão ou pena de morte a qualquer um, ou seja, você não tem direitos acima do rei, o Estado é acima de qualquer indivíduo, e se eu sou o Estado, eu estou acima de qualquer indivíduo. Isso é muito tratado nas aulas de sociologia quando você está vendo esse período, tá certo?